Bom, 10 pontos importantes que todo credor de precatório é necessário que saiba, né? Às vezes a gente procura um advogado, entra com uma ação, entrega os documentos na mão do advogado e aquele credor, né, o dono da causa, ele não sabe de nada. Ele não sabe dos pontos importantes, dos valores, dos honorários, ele não sabe da fila, do andamento, ele não sabe de basicamente nada, né? O direito brasileiro ainda tem que ser destrinchado isso aí. E aí hoje eu trouxe 10 pontos importantes que todo credor, né, de ações, ele precisa saber. O credor de precatório precisa saber. O primeiro deles é a natureza do precatório, né? Se é uma natureza alimentar ou se é uma natureza comum. Desde já que aquele de natureza alimentar ele vem de salários, pensões, aposentadorias, e aquele de natureza o de natureza comum vem de indenizações, desapropriação, cobranças de impostos contra a União, tudo isso. Também é necessário que saiba a ordem de pagamento, né? Ponto 2, ordem de pagamento. Essa ordem de pagamento do seu crédito geralmente é fornecida pelos tribunais de justiça, por exemplo, pode ser os TRFs, né? E os tribunais do Estado. O valor do precatório, né? É o terceiro ponto que deve ser observado, porque se entendendo o valor do precatório, eu acho que você consegue se preparar financeiramente para o que você deve receber. Fazer planos, vamos dizer assim. O quarto ponto é a regra de pagamento. O credor ele tem que entender as regras de pagamento dos precatórios, primeiro, e as regras de pagamento do TJ, que é onde a ação dele decorre, né? Que está correndo ali, cobrando a União, o Estado, quem for. Então, o credor precisa entender as regras de pagamento. Ele precisa entender também que, essa é a quinta, que ele tem uma possibilidade de venda da ação, ou seja, de antecipar o recebimento daquela ação, certo? Existem muitas empresas, fundos que compram isso aí. Outro detalhe, precisa entender das atualizações de valores da causa, que são os requerimentos de atualizações de valores, certo? Em muitos casos é necessário fazer requerimentos de atualização do valor do precatório para evitar perda de valor, né, do poder aquisitivo. Então, geralmente eu vejo muito isso no TRF4, que quase sempre, todo ano, eles têm atualizado os precatórios que estão deixando de ser pagos. O sétimo ponto, comprovantes de documentação. Gente, esse sétimo ponto é muito importante. Tem gente que o cara nasceu, tirou a certidão de nascimento, tem 80 anos de idade, 70 anos de idade e a certidão é a mesma. E não adianta a gente dizer que hoje, meu documento não vence. Vence todo documento. Depois de 10 anos, o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, diz que vence. Então, minha CNH vence com 10 anos. RG vence com 10 anos. Certidão de casamento. Hoje, para você lavrar qualquer tipo de cessão de crédito ou um documento em cartório, você precisa que sua certidão de nascimento ou de casamento seja de 90 dias. Então, documentos atualizados. Isso aqui é um ponto importantíssimo que a gente precisa focar realmente, que o pessoal não tem. E a gente recebe documentos aqui, documentos extraviadíssimos, tudo muito complicado, e o credor às vezes não entende, mas que o CNJ e os tribunais não aceitam. Então o credor precisa manter os documentos atualizados. Isso é uma dica muito importante. Acompanhamento do processo, né? Oitavo ponto aí. Muitos advogados, eles fornecem os números do processo, a senha do processo, tudo isso para que o credor, né, aquele mais entendido, tenha um acompanhamento um pouco mais a fundo. É lógico que o cara que tem um acesso aí
mais compreendido, a internet, essas coisas, eles podem entrar no site do TJ e acompanhar isso aí. Então, o nono ponto seria um acompanhamento de processo, né? O oitavo ponto. O nono, possíveis tributações. Todo precatório no Brasil hoje, ele é passível de algum tipo de tributação. Muitas pessoas dizem assim, eu sou isento de IR. Não. Se você tem algumas pessoas que são realmente isentas de IR e tem outras que não. Agora, os precatórios, eles são geridos por rendimentos recebidos rendimentos recebidos acumuladamente. Então, vamos lá, tem gente que diz que é isento e o precatório dele foi atualizado com esses rendimentos. Então, nesses rendimentos incide imposto, geralmente incide imposto. E aí, para você saber a apuração, você vai lá no calculadora de RRA da Receita Federal, né, no Gov, e você consegue fazer essas apurações. Então, é importante que você veja as possíveis tributações do seu precatório, certo? Porque às vezes, vamos dizer que você vai receber 100 mil, mas você está sendo taxado em 27,5 da Receita Federal. Então, você não vai ter mais 100 mil, você vai ter bem abaixo dos 100. O prazo e os prazos e as prescrições, né? Vamos dizer, o Ministério Público Federal, a cada petição do juiz, eles têm 30 dias para se manifestar. Então, vamos dizer, o advogado peticionou hoje, o juiz federal ele tem de 30 a 90 dias para se manifestar. Então, é necessário que o credor também ele entenda de prazos de processos. Lógico, quando a União não se manifesta dentro do prazo, isso significa que ela pode ter concordado com a petição, né? Então, assim, para o credor ficar ciente, precisa saber natureza do precatório, né? Se é alimentar ou comum, a ordem de pagamento, o valor do precatório, regras de pagamento, né? A possibilidade da venda de precatório, os requerimentos de atualizações, né, de valores que ocorre todo ano, os comprovantes, documentação, essas coisas, acompanhamento do processo, possíveis tributações e prazos e prescrições. Então, todo credor de precatório de ação judicial precisa saber de no mínimo desses 10 pontos para que tudo possa correr bem no processo dele. Então é isso, até mais.